Após ter sua família atacada por tijolos e troncos, por serem cristãos, morre esta semana Nazir Mazi. Neste fim de semana, a recitação do Santo Terço está proibida na Espanha, com pena de prisão para quem insistir em rezar o terço em comunidade. Jogador de futebol francês Mohamed Camara é punido pela Liga de Futebol Francesa porque sua consciência não concordou com um logotipo que estaria estampado em seu uniforme. São os pilares de um novo mundo que estão sendo lançados. Este novo mundo que está sendo criado, gestado, é extremamente hostil para o cristão. A cristandade não será bem vista neste novo mundo. Cerca de uma semana depois de sofrer um ataque brutal em sua residência, tendo sua família como alvo pelo fato de serem cristãos, Nazir Mazi, de 70 anos, morre no hospital de Islamabad, no Paquistão. Uma multidão de centenas de pessoas atacou a família de Nazir com a suposta alegação, sob a suposta alegação de que ele teria queimado páginas do Alcorão, um crime de blasfêmia no Paquistão. As leis anti-blasfêmia do Paquistão muitas vezes são utilizadas para atacar as minorias cristãs. Aqueles que violam essas leis são frequentemente mortos, nem sempre com direito à defesa, como no caso de Nazir. A questão é que não foi dado direito de defesa para Nazir e sua família quando a turba de uma multidão de centenas de pessoas cercou sua casa e ateou fogo nela. Não lhe foi dado direito de defesa quando o arrastaram pelas ruas e o espancaram. Um cristão de 70 anos de idade. Ano passado, na comunidade paquistanesa de Jaranwala, mais de 200 casas foram incendiadas e aproximadamente 20 igrejas também foram incendiadas por uma turba de muçulmanos intolerantes. Os cristãos são a bola da vez no Paquistão. E essa hostilidade brutal contra os cristãos no Paquistão tem aumentado drasticamente. E essas leis anti-blasfêmia têm colocado os cristãos numa situação desproporcional diante da maioria muçulmana. Num país onde apenas 1,8% é cristão, 1/4 das acusações de blasfêmias são contra os cristãos. Extremamente desproporcional, desarrazoado. É para desconfiar. Cristãos são visados também de outras maneiras, pública e sutilmente. O número de meninas cristãs e também de outras minorias religiosas que são abusadas, sequestradas, convertidas forçadamente ao islamismo tem aumentado. Muitas vezes com apoio dos tribunais. Todos os cristãos enfrentam uma discriminação institucionalizada. Então, ocupações ditas como de segunda categoria, como limpar esgotos, lavar banheiros, é deixado para os cristãos. Muitos desses cristãos são chamados de shura, numa tradução próxima a imundo. As perseguições existem em todo o globo. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Ah, mas você pode dizer, isso é lá do outro lado do mundo, lá num país de maioria muçulmana. Não aconteceria isso se estivéssemos no Ocidente cristão. Ah, não? O importante é saber que, mesmo no Ocidente cristão, as liberdades religiosas estão sendo tosadas a todo momento. A velha serpente não brinca em serviço. Tanto faz se é no Oriente ou no Ocidente. Ela vai apertar o cerco, ela vai apertar o seu abraço venenoso. Na Espanha, historicamente católica, o delegado do governo de Madrid, Francisco Martín Aguirre, proibiu mais uma vez a recitação do Santo Terço, não na rua, numa igreja, no Santuário do Imaculado Coração de Maria, bem no final de semana que se celebra o Imaculado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Ele argumentou que esse tipo de reunião não pode acontecer nos dias 8 e 9, em que a sociedade está se preparando para as eleições europeias, dias em que são proibidas as reuniões. Mas esta posição contrasta com o Tribunal Constitucional. Quem manda mais, o delegado ou o tribunal? O tribunal já decidiu sobre isso em 2010, quando alegou que se a reunião não é feita com o fim exclusivo, com o fim premeditado de angariar votos, ela pode acontecer. Você não pode proibir uma reunião imaginando que ela é para angariar votos. E é o que o delegado está fazendo. Ele está imaginando que a recitação do Santo Terço na catedral é para angariar votos e, de antemão, já o proibiu. E a liberdade religiosa onde fica?
põe na gaveta. Por outro lado, ainda no Ocidente democrático, a França é outra que está envolvida numa batalha contra os cristãos e contra os adeptos de religiões monoteístas, dogmáticas, aquelas religiões que têm uma regra moral definida. Essas religiões estão sofrendo e vão sofrer cada vez mais neste mundo novo. Lá, o laicismo levantou sua espada contra os cristãos e, nesse exemplo, contra os muçulmanos. Um fiel muçulmano que foi perseguido por sua objeção de consciência. A Liga de Futebol Francesa suspendeu Mohamed Camara do Mônaco Futebol Clube por 4 jogos porque o jogador, por questão de consciência religiosa, cobriu o símbolo do arco-íris que estava no seu uniforme com uma fita branca e se recusou a participar de uma foto do seu time, que seu time faria, pró-movimento LGBT. Por ele ter se recusado a participar desse evento, ele tomou 4 dias de suspensão. Suas ações causaram alvoroço na grande mídia. A ministra do Desporto pediu sanções mais severas contra o meio-campista, dizendo que o que ele fez é um comportamento inaceitável. E a liberdade de consciência onde fica? Em sua defesa, a Federação Malinesa de Futebol defendeu o direito de Camara de recusar a exibição do símbolo em seu uniforme. A Federação Malinesa de Futebol saiu em defesa do jogador Mohamed Camara, dizendo que é um direito dele recusar a exibição de qualquer símbolo no seu uniforme, ainda mais um símbolo ideológico, afirmando que os jogadores são cidadãos como quaisquer outros, cujos direitos fundamentais devem ser protegidos em todas as circunstâncias. Se ele está em campo de futebol, ele é um trabalhador. Ele não pode ser obrigado a fazer qualquer coisa. Já é a 4ª vez nessa temporada que a Federação Francesa de Futebol obriga os times de futebol a usarem em seu uniforme o símbolo pró-arco-íris. Controvérsias semelhantes surgem todos os anos nesse período do arco-íris. Ano passado, o time do Nantes multou o jogador egípcio Mustafa Mohamed porque ele ficou fora de um jogo de futebol contra o Toulouse, no qual os jogadores usariam uniformes com números do arco-íris, com números nas cores do arco-íris. O jogador foi lá e falou: eu não vou jogar essa partida. Tomou uma multa. Em 2022, o jogador senegalês Idrissa Gueye, que então jogava pelo Paris Saint-Germain, também se recusou a participar de um jogo em que os jogadores tinham que usar números coloridos, com as cores do arco-íris. Tomou uma pancada da mídia também. Na época, o presidente do Senegal defendeu publicamente Gueye, afirmando que as suas convicções religiosas devem ser respeitadas. E o que a França fez com o seu lema de liberdade, igualdade e fraternidade? Liberdade para todos, menos para os fiéis religiosos. Os pilares de um novo mundo estão sendo lançados e é extremamente importante nos darmos conta disso. Mande esse vídeo para um amigo seu, para um pai de família que também se sente ameaçado, para que possamos formar um grande exército e fazer frente a essa batalha religiosa e ideológica que está se levantando contra nós, cristãos e fiéis monoteístas. Ou você não acredita que essa batalha também é espiritual? Se assim como eu, você acredita que essa batalha não é apenas humana, mas que tem uma tenebrosa mão espiritual agitando o mundo para levá-lo para um grande conflito, deixe seu comentário aqui embaixo.